Olá, estamos de volta para a nossa última aula da disciplina. A gente vai falar agora sobre o plano de negócios, parte 2. Na última aula, a gente falou sobre as 4 primeiras partes do plano de negócios e agora a gente vai falar das 4 etapas para finalizar esse plano. São elas: o plano financeiro, a construção de cenários, a avaliação estratégica e a própria avaliação do plano em si, se ele foi bem ou não tão bem elaborado e o que eu preciso mexer nessa etapa, tudo bem? Essa última parte, ela é um pouquinho mais técnica do que a gente viu na primeira. Então, algumas coisas pedem indicadores econômicos, financeiros, coisas que talvez você não domine, mas talvez domine, né? É importante que, tendo a necessidade de um auxílio, que você busque esse auxílio. Pode ser que você precise da ajuda de um especialista em finanças, por exemplo. Não deixe de pedir ajuda e lembrando que a gente tem lá no Sebrae uma possibilidade de socorro, né? O Sebrae oferece esse serviço. Então, procure um consultor caso você precise. O plano financeiro, que é o primeiro que a gente vai falar agora, ele caminha lado a lado com o plano operacional. Se lá no operacional, que a gente falou na última aula, eu preciso definir todas as etapas de produção do produto ou do desenvolvimento do serviço, aqui eu preciso deixar bem claro quanto você deve investir ou quanto eu devo investir para concretizar aquele negócio. Essa parte deve conter estimativas de custos iniciais, despesas e receitas, de capital de giro e fluxo de caixas e de lucros. Existem alguns indicadores que até o próprio manual do Sebrae nos orienta para a escrita dessa parte do plano, que são indicadores bem específicos. Eu vou citar para você o nome desses 12 indicadores, que são coisas que se orienta a ter no plano de negócios. Caso você não os domine, eu vou repetir, procure ajuda, tudo bem? O primeiro indicador importante é o capital de giro. O Sebrae cita também investimentos pré-operacionais, resumo dos investimentos totais, estimativas do faturamento mensal da empresa, estimativas do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações, estimativa dos custos de comercialização, apuração dos custos dos materiais diretos e ou de mercadorias vendidas, estimativa dos custos com mão de obra, estimativas de custos fixos, operacionais mensais, demonstrativos de resultados e indicadores de viabilidade. Nesse momento do plano, você vai ver que há uma substituição das palavras pelos números e pelas tabelas, planilhas. No começo dá um desespero, mas depois a gente verifica que com todos esses indicadores eu tenho muito mais segurança para a implantação ou para a recolocação do meu negócio no mercado. Então vale a pena caprichar bastante nessa parte. Combinado? A segunda parte que a gente vai trabalhar no plano de negócios, né, nessa última etapa que eu estou trazendo para vocês, é a construção de cenários. Essa parte objetiva prever momentos futuros pelos quais o negócio pode passar, pensando em ações corretivas e preventivas. Então, ao construir cenários possíveis, eu olho para o futuro com possibilidades e já pensando em ações para corrigir ou para prevenir problemas, por exemplo. Também pode ser para encontrar oportunidades, então a gente precisa ter esse olhar para as duas situações. A principal função da construção de cenários é analisar o contexto, tanto interno quanto externo, em que a empresa está inserida. De acordo com o Siteware, é importante destacar que a principal função da construção de cenários no planejamento estratégico não é tentar prever o futuro, até porque a gente sabe que isso não é possível, mas identificar fatores que podem se tornar reais a longo prazo. Dá só uma olhada na planilha desenvolvida pelo Sebrae para auxiliar nessa etapa de construção de cenário.
Você vê aí na planilha 3 cenários possíveis. Um cenário provável, um cenário otimista e um cenário pessimista. A partir do momento que eu esquematizo, que eu preencho essa planilha, eu tenho mais possibilidades de agir, corrigindo ou de prevendo situações que eu não quero passar na minha empresa. Eu tenho então uma maior chance de me antecipar aos problemas e traçar estratégias para gerenciar possíveis crises. A outra etapa que a gente vai falar, a terceira etapa do nosso plano de negócios, dessa parte final da aula 16, a gente vai falar da avaliação estratégica. Você lembra da matriz SWOT que nós falamos lá na aula 3? Essa matriz SWOT, ela também é chamada de FOFA, análise fofa. Bonitinho, né? Mas não é esse o objetivo. FOFA significa forças, oportunidades, fraquezas ou ameaças. Então, aquela mesma matriz que a gente fez pensando nas nossas potencialidades enquanto profissionais, a gente vai aplicar agora à empresa. Nessa avaliação estratégica, a gente consegue ter uma visão ampla e estratégica, porque é isso que ela prega, do que a empresa enfrenta nos ambientes externos e internos, quanto aos seus pontos positivos e negativos, igualzinho a gente pensou em nós, como profissionais, só que agora olhando para o ambiente da empresa, do negócio em si. Essa avaliação estratégica é mais uma forma de antever problemas e reconhecer oportunidades. Gente, se eu faço análise, se eu faço avaliações, se eu faço um planejamento estratégico, há uma maior chance de o negócio dar certo. Então, é nisso que a gente está investindo na elaboração de um plano de negócios. A última etapa, então, desse nosso plano, para finalizá-lo, é avaliar o próprio plano. Então, você já construiu todo um documento detalhado, com estratégias, com planejamento, com análises, com planilhas. Agora é a hora de eu me afastar e olhar para tudo que eu produzi. Rever, discutir com os meus parceiros, com os meus sócios, com os meus futuros ou atuais clientes e ouvi-los. Porque pode ser que você tenha proposto ali alguma coisa que não se encaixa com esse público que você irá atender. Após olhar, rever, discutir tudo isso que a gente falou, aí sim a gente volta lá para o sumário executivo, que eu te expliquei na primeira parte da nossa aula 15, e eu elaboro esse sumário executivo, que é um resumo de tudo que está pronto. É o momento de dar visibilidade ao seu negócio, de ir para a rua, de encarar o mercado. Lá no site do Sebrae, você acha um manual completo sobre como elaborar um plano de negócios. É um documento com 164 páginas, que explica parte por parte o que você precisa fazer. Então, além da aula que eu estou agora gravando para você, além do material do guia do aluno que você já leu, que está disponível na sua casa, você tem também como material de apoio esse manual do Sebrae. Vale muito a pena dar uma conferida nele. Bom, nós chegamos ao final do plano de negócios e ao final também da nossa disciplina. Eu quero te agradecer pela companhia. Foi muito bom ter participado com você da sua formação. Foi muito bom ter estado com você em todas essas etapas que a gente percorreu. Eu tenho certeza que o seu crescimento foi absurdo, porque a gente falou de muita coisa legal, a gente falou de muitos autores e eu estou aqui torcendo para que você tenha muitas ideias criativas e inovadoras e tenha muita atitude empreendedora, mesmo que não seja para abrir o seu próprio negócio, mas a atitude empreendedora de olhar o mundo como uma opção, como oportunidade, como um lugar a ser desbravado com coragem, com ousadia e com planejamento. Muito obrigada pela companhia e bons estudos!